E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos para mais uma gravação do quadro One Shots aqui no WJB, né, gente? E aí, Hobbs? E aí, gente, tranquilo? E aí, Thalion? Olá, olá, mais um tiro único. No episódio de hoje, no One Shot de hoje, One Shot é o quadro este que a gente fala de histórias curtas, né? No geral, a gente fala também de compilado de histórias curtas, mas nesse episódio vai ser só uma história curta de mais ou menos 35 páginas. A história do episódio de hoje vai ser Daisuke Natsuma Data, que traduzindo por uma tradução livre feita por mim agora é a esposa que eu amei muito. Amei carinhosamente, né, mano? Nossa. Que lindo. E tacando aqui uma sinopse rápida, né? Subaru Takahashi relembra os 6 meses após sua esposa Chika ter sido diagnosticada com câncer. Tá aquela coisa do... Ai, o casal lindo, bonitinho, ai, eles são tão fofos juntos, não sei o que. A esposa tem câncer e a história conta o que tá sendo a vida deles após essa descoberta, né, cara? Com ela já no hospital toda triste, e é isso, né, mano? É, isso é foda, né, mano? Oh, mas vocês achariam melhor uma história maior, se fosse, né, desse tema assim, vocês achariam uma história fosse maior ou desse jeito já tá bom já? Eu acho que funciona também como história longa, só que eu acho que é o tipo de mangá que o Tarion não gosta, sabe? É o tipo de Ah, mangá que meio tem que mudar de pouco em pouco as facetas dela, aí o cara vai percebendo de pouco em pouco, junto com o leitor, tá ligado? Aí tem o plot twist de que ela tava fazendo isso porque ela ama ele, não sei o que, nossa, sabe? É um mangá comum, né? Daria pra qualquer um escrever, mas ele faz decentemente o que ele quer mostrar, assim. Mas eu quero dizer que é um mangá que, tipo, ele tem 35 páginas porque ele quer só ser sucinto e quer mostrar uma situação que aconteceu, que já deve ter acontecido com outras pessoas, né? Ele só quer, tipo, ele é um mangá que, assim, se você passou por uma situação assim, vai se identificar muito. Se não passou, vai achar fofo do mesmo jeito. O final é triste, então, né? É triste, mas assim, como eu falei, ele não tem nada de muito irreal nele, nada de muito grandioso, ele só é uma situação que ocorre com todo mundo, cara. O que eu gosto dessa história, do ponto de vista que ele traz, é que normalmente quando tem uma situação dessas, né, de que a pessoa tá morrendo, a pessoa tem uma data de, todo mundo tem data de validade, né, mas eu digo no sentido de que a gente meio que já tem uma projeção de quando a pessoa vai morrer, né, tipo uma morte do nada. A gente sempre pensa na perspectiva da pessoa que tá, do amigo, parente, namorado, namorada da pessoa, tá vendo a situação e pensando assim, tá, eu tenho uns 3 meses com essa pessoa, então eu tenho que fazer tudo que for possível para não me arrepender desse período, tá ligado? Que é normalmente esse tipo de visão que a gente tem, porque a gente acredito que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, incluindo nós mesmos, ainda não passamos por essa situação como vítimas, tá ligado? Então é um tipo de pensamento que não vem na nossa cabeça. Agora, eu achei interessante ele ter mostrado do outro lado, porque a gente simplesmente não pensa nisso, né? A gente não pensa no negócio que assim, porra, na perspectiva dela, né? Porra, eu vou morrer. E, cara, eu vou morrer e eu não. Eu quero fazer com que as pessoas não sintam. As pessoas não tenham. Não sintam pena. Não sintam que, tipo, a minha morte vai ser meio que algo uma cruz que elas vão carregar pelo resto da vida, tá ligado? Eu quero que elas consigam prosseguir a vida, se esquecer de mim de uma forma que. Cara, ou foi uma coisa que aconteceu na vida delas e bola pra frente, tá ligado? Uma decisão bem. A gente pode questionar muitas coisas, mas acho que é uma decisão bem madura, assim, tá ligado? bem madura, mas você sabe que né, na vida real é muito difícil tomar essa decisão de você falar, vou seguir a vida, porque pensa, você vai, tipo, ter um familiar por alguns meses só, tá ligado? É muito difícil você tentar seguir em frente. Porque ele sabe que normalmente a maioria não vai conseguir seguir em frente. Vai sofrer até se perder a pessoa e muito tempo depois que perder a pessoa, sabe? É que dos dois pontos de vista é uma coisa um pouco tensa, né? Porque tu saber que vai morrer e tu não tem o que fazer com relação a isso deve ser desesperador também. Poxa, tu não sabe o que vai acontecer contigo, sabe? Tu não sabe o que tem depois da morte, sabe? Esse tipo de pensamento deve ser extremamente agoniante. Nesse caso do mangá, a menina não estava se preocupando tanto com o que aconteceria com ela depois, ela estava se preocupando mais com as pessoas que ficavam. Então, dos dois lados deve ser agoniante pros dois, né? Tanto para pessoa que tá passando por isso, se alguém que tá vendo aí já passou por isso deve entender como é a situação, quanto pela vítima. Ele mostra um pouco dos dois lados, ele mostra a perspectiva do cara que tenta fazer tudo por ela porque ele sente que ele precisa e a percepção dela, que tenta mostrar pro cara que ela não é tão boa assim pra ele não se sentir mal, sabe? Ela prefere que ele não sinta pena dela através do ódio, quando na verdade o cara começa a de fato se perguntar, né? Nossa, quando é que ela vai morrer pra isso acabar? Esse sofrimento acabar? E é um pensamento assim,
horrível, mas que algumas pessoas devem sentir. Porque imagina como deve ser difícil e pesado tu ficar com uma pessoa, tipo, durante meses, e tu não sabendo quando que ela vai chegar a hora dela, mas tu sabe que uma hora vai chegar, sabe? Então, quanto não deve ter sido cansativo pra ti ficar cuidando daquela pessoa, ficar indo atrás dela, ficar, tipo... Eu tive uma situação parecida na minha família, então, tipo assim, é muito cansativo tu ficar cuidando dessa pessoa, e tu e não é que tu quer pensar, nossa, isso aqui é uma merda, nossa, quando é que vai acabar? É uma situação natural, porque tu fica exausto, óbvio. Não só exaustão, mas tem também. Não é tanto o caso do mangá, né? Mas tem também aquela coisa de tu perceber do. Cara, não tem volta já, sabe? Então meio que tu, tipo, tu meio que já aceita antes da pessoa morrer, entendeu? Pensando assim, cara, existe a chance dessa pessoa se curar? Existe, mas, cara, infelizmente acho que vai acontecer o pior e eu não tenho como evitar isso, sabe? Aí tem que ver a medicina e meios espirituais, né, mano? Não sou eu que vai decidir isso. O máximo que você pode fazer é se preparar mentalmente pra quando acontecer, né? Que é muito difícil É. também, muito difícil acontecer, tá ligado? Pode ser amanhã ou daqui 3 meses. Não se prepara, na verdade, né? A gente só chega um ponto que a gente só aceita. E pra vocês, acho que qual que é pra vocês o pior? A morte do nada ou essa morte esperada? Tipo, tem 3 meses. Eu posso botar uma terceira opção, que eu acho que é pior? Qual? Quando a pessoa morre por suicídio. Mas aí acho que encaixa na inesperada, não? É porque não, é que o ponto é, se a pessoa, por exemplo, a pessoa morreu de carro do nada, atropelada por um carro. Pensa assim, porra, que merda. Começa também aquele sentimento de culpa de, porra, eu podia ter aproveitado mais o tempo com essa pessoa, não sei o que, não sei o que. Agora, quando é suicídio, tu tem esse sentimento também, mas com sentimento também de, porra, essa pessoa tirou a própria vida. Será que eu tenho alguma culpa nisso? Porque muito possivelmente tu não tem, mas tu fica pensando assim, porra, mano, o que que eu... Porra, eu não vi nenhum sinal disso, tá ligado? Eu não percebi isso, mano. Como é que eu fui tão trouxa, tá ligado? Esse tipo de pensamento que roda a cabeça. Mas acho que a gente acaba também pensando, tipo, que. É que vai muito da mentalidade de cada um, né? Tem gente que aconteceria isso, do parada do suicídio, a pessoa pensaria, poxa, mas também não tinha como eu ter ideia, como perceber, assim. Eu não tenho culpa com relação a isso. E tem gente que se sentiria muito culpada, né? Eu acho que a forma que cada um lida é mais importante do que o modo como as coisas ocorrem. Tem gente que lida melhor com coisas inesperadas, gente que lida pior. Tem gente que prefere que a morte aconteça rapidamente, assim, e ela não tenha tempo de se preparar, porque acho que das três formas é muito difícil. Quando acontece do nada é muito difícil, porque era algo que a gente não esperava, a gente não pôde aproveitar com essa pessoa o momento que a gente queria. E quando alguém vai morrer, a gente sabe que a pessoa vai morrer, a gente se sente impotente, porque parece que nenhum tempo que a gente passa com ela vai ser o suficiente, né? Parece que assim, parece que aquilo ali não tá acontecendo, aquilo não deveria acontecer. E é inevitável tu ver a pessoa se definhando aos poucos. Eu acho que isso é muito ruim também. E no suicídio, para mim se encaixa da mesma coisa da forma de inesperado, né? Porque, poxa, também tu não saberia que aquilo iria acontecer. Então, eu acho que das duas formas é difícil. Vai da forma que cada um lida, na minha opinião. Abrindo o relato pessoal, né? Uma foda é quando tu volta pra olhar as mensagens da pessoa e tu começa a ler umas coisas e diz assim, puta que pariu, velho, como é que eu não notei isso, sabe? Tava na cara, mas eu não pensei isso, mano. Às vezes tu até percebe, aconteceu comigo também uma coisa assim, tipo, às vezes tu até percebe, mas é uma questão que tu, como eu vou dizer assim, tu não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, é uma situação onde tu não tem um controle sobre a situação, tu não pode mudar a cabeça daquela pessoa porque tu não é uma pessoa importante o suficiente pra mudar, sabe? Tu não é tipo o tipo de pessoa que poderia talvez fazer a diferença. Então, tem gente que, tipo, realmente toma essa decisão e talvez às vezes até uma pessoa importante pra ela não conseguiria fazer isso ser revertido. Por isso que é meio foda essa situação. A maioria dos casos tu não tem o que fazer, não tá no teu controle. E a gente sente que, claro, que a gente poderia ter feito e tal, mas mesmo se a gente percebesse, talvez a gente não tivesse que ser feito. Então eu acho que é uma forma de lidar com isso, né? Talvez com mais tranquilidade, assim. Claro que se tu é a causa do suicídio da pessoa é outra coisa, né? A gente tá falando de uma parada onde tu não tem esse controle, né? Pra mim, a pior coisa foi que eu já passei por isso é quando, tipo, você tá dormindo, quando você acorda, a pessoa meio que faleceu por acidente, sabe? Porque eu já passei pelas duas formas, tipo, você esperar a pessoa morrer por um tempo e depois, ou a pessoa vem que só aconteceu um acidente, tá ligado? A segunda, pra mim, é a pior, porque simplesmente acabou com o meu ano, tá ligado? E nessa mesma época tinha acontecido uma coisa pior comigo, tá ligado? E depois veio isso, puta que pariu, foi difícil. Esta semana que aconteceu isso foi foda pra mim, sabe? Então, exato. Mas aí eu acho que tem um problema também,
que é o fato de que, assim, depende muito da idade da pessoa, né? Quando é uma pessoa que tem 70 anos e a pessoa, tipo, falece por alguma doença, ou a pessoa tem alguma parada cardiorrespiratória e morre do nada, a gente, tipo, fica muito mal, mas a gente pensa assim, poxa, mas essa pessoa tinha uma idade já onde já era mais avançado, isso já era um problema comum. Agora, quando é alguém novo, que a gente não tem, é uma coisa que realmente a gente não espera, eu acho que é muito mais dolorido, né? Porque a gente acaba. A gente sempre pensa que a gente tem muito tempo com aquela pessoa. E no fim das contas, a gente não teve, né? A pessoa simplesmente se foi. Ei, eu só queria acrescentar também que eu acho legal a informação de que esse foi o primeiro trabalho do cara, tipo, na vida, assim, porque o cara só tinha feito Doujinshi, eu não tinha lançado nenhum outro one shot pra qualquer outra revista, não tinha nem refinado qualquer outro trabalho e terem rejeitado, tá ligado? Essa é a primeira coisa que alguém aceitou publicar dele, tá ligado? Eu acho bem competente já, sabe? É porque até agora ele não publicou mais nada. Eu espero ele voltar um dia pra publicar mangá. Hobbs, alguma coisa que você queira acrescentar? Ah, não foi uma experiência boa, não, velho. Mas é uma experiência tipo de consumir coisas novas, sabe? De ter uma emoção nova lendo, sabe? Foi bacana. Eu gosto de ter essas experiências diferentes lendo mangá, sabe? Eu acho que é tipo o tipo de experiência que o leitor de consumidor de qualquer mídia vai ter, mas tipo, por ser tão curto e por ele não ter tentado te dar um soco no estômago tão grande, parece que é tipo, tu fica só triste, sabe? Não fica, tu não é aquele mangá que tu lê e diz assim, caralho. Aí fica apático, aí tu fica olhando no espelho, pensando na vida, sabe? É aquela coisa assim, eu não pensei por esse ponto de vista, sabe? E a vida, e diz assim, infelizmente isso pode acontecer comigo, mas bola pra frente, sabe? E tu, tá? Assim, minha experiência com esse mangá especificamente, tá? Cara, eu acho um mangá muito triste. E eu tendo a não gostar muito de histórias que terminam dessa forma, assim, termina tipo de um jeito negativo desse jeito, sabe? Eu sei que é a vida real, que é realista, mas, pô, já é muita desgraça que acontece na nossa vida, né? Mas é um bom mangá, cara. É um bom mangá, eu leria outras coisas do autor. Até dei uma nota alta pro mangá, então, assim, eu acho que ele é competente dentro do que ele tenta fazer. Mas, pessoalmente, eu queria que ele fosse um mangá mais feliz. Eu gosto dessas obras que tem esse final triste, tá ligado? Mas fico mal depois. Pro one shot funciona bem, sabe? Funciona bem. É porque não tem tanto tempo da gente se apegar aos personagens também, né? Então, No Pro One Shot funciona bem, que é o cara consegue transmitir tudo que ele quer transmitir em 35 páginas e é isso, sabe? E a pessoa pode se sentir mal, mas no meu caso, eu entendi o que ele quis fazer, eu achei interessante, mas foi isso, sabe? Eu prefiro. Não sei se é questão de eu não ter achado tão efetivo, é só porque eu não tô nessa vontade de ler coisa tão triste, assim, sabe? Ah, eu A tô. ponto de me tocar forte, assim. Ah, porque de vez em quando eu vejo uma vontade de falar, pô, por que eu não leio umas coisas tristes? Aí eu li essa one shot, tá ligado? Enfim, é isso. Tá tudo aí na descrição pra você conferir as nossas redes sociais, Apoia-se, Cortes, o PicPay, nossos parceiros também. E é isso, né? Não esqueçam de ir em outros episódios do One Shots, ou, se esse for o último episódio, ver alguma outra coisa de algum outro quadro, né? Tchau, gente. Até mais. Boa noite, boa tarde, bom dia.